Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a essa aula sobre HTML. Me chamo Cristiano e quero te ajudar a entender essa linguagem de marcação que é padrão para a criação de sites. Essa será uma aula introdutória. Nas próximas aulas falaremos mais a fundo sobre HTML. Então nessa aula vamos entender o que é o HTML, quais são as ferramentas que iremos usar para escrever HTML. E assim conseguiremos já fazer a nossa primeira página. Então vamos falar primeiro sobre o que é o HTML. O HTML ele é um documento e ele usa elementos que diz para o navegador aonde é que ele deve exibir cada informação. Então, por exemplo, a título de comparação, no editor de texto, a gente diz para o editor, a gente consegue formatar dizendo o que é um título, o que é um parágrafo, o que é uma imagem e assim por diante. Então, o editor consegue formatar o documento de maneira que ele fique bem apresentável. O HTML ele faz praticamente a mesma coisa, só que com os recursos a mais, e ele vai dizer para o navegador aonde cada elemento vai ser exibido na tela, qual é o seu tamanho, o seu formato e o que é cada elemento daquele. Então, criamos um arquivo com texto. Nesse texto, usamos a linguagem HTML para que o navegador entenda as instruções e ele exiba a página ou o site ao final dele ler aquele arquivo. Então, eu vou dar um exemplo aqui do que é o HTML. E para isso a gente vai usar basicamente duas ferramentas para escrever os comandos HTML. Primeira ferramenta vai ser o navegador e pode ser o mesmo que você usa para navegar na internet. Então aqui no meu caso eu tenho o Google Chrome, você pode usar o seu, talvez o Windows Edge ou algum outro que você já utiliza. Não tem problema, o importante é que você tenha o navegador. A segunda ferramenta é o bloco de notas. Então se você tiver no Windows, você vai no menu iniciar, acessórios do Windows e bloco de notas. Pronto, basicamente essas duas ferramentas que iremos usar. Então, o que é o HTML? O HTML, como eu disse, ele é uma linguagem de marcação. Ele não é uma linguagem de programação. Então, logo, ele usa o conceito de etiquetas ou tags em inglês. E o que seria? Bem, a tag HTML ela é conhecida pelo seguinte formato. Nós temos o sinal de menor, o nome da tag e sinal de maior. Seguido, novamente, de sinal de menor, barra, nome da tag e sinal de maior. Isso aqui seria, assim, uma instrução HTML. E entre essas duas tags a gente coloca as informações que desejamos. Então, quando o navegador ele encontrar a tag, ele vai entender que isso aqui é um comando HTML, que o conteúdo vai ser o que ele deve exibir, e aqui ele vai procurar o fechamento dessa tag. Então, para ficar mais claro, vamos agora começar a escrever a estrutura básica de uma página HTML. A primeira tag ou etiqueta que deve ter no documento HTML é a tag doctype. Essa tag a gente não precisa repetir ela para fechar. Ela é exatamente dessa maneira. Então o que ela significa? Basicamente aqui está dizendo tipo de documento, ou seja, doc de documento e type de tipo, né, que está em inglês. Então aqui a gente está dizendo para o navegador, o tipo de documento a gente dá um espaço e coloca aqui em minúsculo HTML. Pronto. Aqui o navegador já vai entender que esse arquivo de texto é um arquivo HTML. Então a próxima tag que devemos digitar, que também não pode faltar em nenhuma página, é
a tag HTML, que de fato aqui o navegador vai entender. A partir desse momento, tudo que estiver debaixo dessa tag é conteúdo HTML. Então a gente tem que também fechar essa tag. Quando eu falo fechar, quero dizer que a gente coloca aqui o sinal de menor, a barra e repete o nome da tag e sinal de maior. Pronto. Então aqui sempre vai representar um fechamento, né, da tag. Pronto. Todo o conteúdo da página tem que estar dentro dessa tag. Então eu sempre costumo fechar logo a tag que eu abri. Por quê? Para não esquecer que ao longo da criação de uma página isso fica gigantesco, então fica muito conteúdo aqui dentro. Então agora já digitamos duas tags que não podem faltar. A terceira também que não pode faltar é a tag Head, que basicamente significa o cabeçalho da página. Aqui vai ter instruções específicas da página e vai dar mais instruções adicionais para o navegador. Mas então, por enquanto, eu vou colocar o básico só para a gente ir entendendo. Então eu vou fechar essa tag. Pronto. A próxima tag que também não pode faltar é a tag Body. E eu vou fechar ela também logo para não esquecer. E essa tag também ela é importante. Só que essa tag aqui, o que significa? Significa corpo em inglês. Então tudo que está entre essa tag ou aqui dentro da tag é o que consideramos como conteúdo da página ou do site. Então são essas tags principais, elas não podem faltar, elas têm que estar em todos os documentos HTML. Essa é uma estrutura super simples e básica, essencial, tá bom? Então agora eu vou pegar aqui, ó, e vamos colocar umas informações aqui só para facilitar. Não vou explicar muito o que eu vou fazer agora para a gente ganhar tempo, mas nas próximas aulas eu vou estar explicando melhor. Mas aqui eu vou dizer para o navegador que eu quero que essa minha página tenha um título. E quando eu falo da minha página ter um título, eu estou me referindo a esse nome que tem aqui em cima. Ó. No caso aqui, como eu estou no site do Google, então aqui a aba tem o nome Google. Então, dependendo de onde eu vou estar navegando, o nome aqui vai variar. Então, não é o título do documento, que se no caso aqui tivesse um documento, provavelmente ele teria um título, então não é esse título do documento, e sim o título da página que eu vou colocar aqui agora. Então, aqui eu coloco dentro da tag Head, que é o cabeçalho, eu vou passar essa instrução aqui adicional para o navegador. Title, ou seja, título em inglês. E aqui dentro eu vou colocar o nome da página. Então eu vou colocar aqui, ó, minha página. Pronto, a partir desse momento essa informação será exibida lá naquele espaço que eu mostrei, lá em cima na página. Agora eu vou colocar algum conteúdo nessa página. O conteúdo, primeiro eu vou colocar agora um título também, só que notem que aqui eu já uso uma tag diferente, é a H1. Então aqui sim eu estou me referindo ao título do documento. Então estaria usando H1. Então vou botar aqui, ó, título do documento ou da página, no caso. Então eu vou fechar agora essa tag H1. Pronto. E agora eu vou colocar um pequeno texto também para se referir a um parágrafo. Então a tag de parágrafo é P. Então também eu abro e fecho essa tag e tudo que eu colocar aqui entre ela vai ser interpretado como fazendo parte do parágrafo. Então vou colocar aqui meu primeiro parágrafo. Pronto. Aqui já temos basicamente uma página HTML muito simples, mas já é o suficiente para entendermos a composição básica. Então vamos salvar esse arquivo e vamos abrir ele no navegador para ver o resultado final. Então a gente vem em arquivo, salvar. Você vai escolher aonde irá salvar o seu arquivo
E aqui vem uma informação muito importante. Quando a gente salva, no caso, a página principal de um site, a gente dá o seguinte nome para ela: index, e a extensão desse arquivo, .html. A gente também pode chamar de HTML, mas é mais comum HTML. Então, sempre dê esse nome aqui, index.html. Isso sempre vai se referir à página principal do seu site. Tá bom? Então, feito isso aqui, eu vou salvar agora no meu computador. E pronto, salvei. E agora vamos abrir pelo navegador. Ou melhor, vou abrir aqui pelo Windows Explorer para ficar mais fácil. Então eu vou lá na pasta onde eu salvei e veja aqui, ó, o arquivo index. O .html, como ele é a extensão, aqui o Windows não está exibindo. Por quê? Porque ele já entendeu que o tipo tá aqui, ó, é HTML. Então ele já colocou o ícone aqui do navegador, que no caso é o Google Chrome. Então se der 2 cliques aqui, ele vai abrir no navegador. Pronto, tá aqui. Agora vamos ver com o que digitamos e comparar com esse conteúdo aqui. Então tá aqui, ó. Veja a primeira tag para dizer para o navegador que esse documento é HTML. Depois a tag HTML, que é onde começa todas as instruções. A tag read, aonde ela passa informações extras, informações específicas, tanto da página como também outras informações que vão gerar novos comportamentos, mas a gente vai falar disso mais para frente. Mas aqui dentro do read, que é o cabeçalho da minha página, eu coloquei aqui a tag title. Então, no caso, que é o título, minha página. Veja onde apareceu essa informação aqui em cima, ó, se referindo ao título da página. Então é uma identificação para ela. E depois a gente digitou o body, que no caso aqui é o corpo. Então é o conteúdo da página. Note que aqui tem o título do documento. E eu coloquei a tag H1, que ela é realmente usada para identificar esse conteúdo aqui como sendo título. Então veja aqui, ó, que apareceu dentro do navegador. E depois usamos a tag aqui P, que significa parágrafo. Então, e botamos o conteúdo, o texto, no primeiro parágrafo. Então podemos ver que apareceu aqui embaixo. E depois fechamos a tag body. Logo, ficou evidente aqui uma diferença entre o título do documento e o meu primeiro parágrafo. O que foi escrito. Notem que o tamanho é diferente. Por quê? Porque o navegador ele faz essa formatação. Ele entendeu que essa frase título do documento, como a gente colocou H1, ele entendeu que isso era um título. Então logo ele faz uma formatação específica. E quando ele viu a tag P, ele entendeu, opa, isso é um parágrafo. Então ele pegou e formatou daquela maneira ali, com uma letra menor que o título. Deu para entender até aqui? Tá fácil, tá? Eu estou tentando ser bem claro, objetivo, mas também sendo detalhista para poder ajudar a entender o básico. E partindo desse princípio, iremos construir com certeza componentes mais avançados dentro da nossa página. Então, se você gostou, peço que por favor comente sobre esse vídeo e também curte para poder eu entender que você gostou dessa matéria, desse conteúdo, tá bom? Então, na próxima iremos avançar com essa página, colocando agora nela mais componentes, mais tags HTML.